Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, oração. Só quero falar o seu nome, até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança e liberdade. Eu falo Jesus, Jesus. Teu nome é poder.
E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós oramos a Ti, Pai, pedindo ao Senhor a interpretação da Tua palavra, a revelação através do Teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa falar conosco, Pai, nesta noite, de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa, que a Tua palavra seja, Pai, descortinada, ó Deus eterno, que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, nosso, dos irmãos que aqui estão, o meu entendimento para interpretar a Tua palavra e os irmãos para compreendê-la. Meu Deus, nesta noite que nós possamos sair daqui nutridos, alimentados com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados, eu quero trazer algo nesta noite que está no meu coração. Eu quero transferir para a igreja uma palavra que intitulada Em que Eva falhou. Em que Eva falhou. Meus irmãos, Eva, ela não falhou no quesito moral. Ela também não falhou no quesito sentimental, no quesito físico. Mas Eva falhou no quesito espiritual. Eva, ela falhou no quesito em que falha quase todas as mulheres da igreja. Não somente as mulheres, mas os homens também. Mas no caso aqui, foi Eva quem falhou e não Adão. Eva, ela não falhou como esposa. Eva não falhou como dona de casa. Eva também não falhou no quesito respeito, no quesito amor, compreensão, diálogo. Mas Eva falhou porque ela não, então, entendeu o verdadeiro significado de uma auxiliadora idônea. Meus irmãos, o casamento, ele é muito importante. Mas o casamento, ele não é só para procriação de filhos. Casamento também não é só para satisfazer a necessidade de ambos. Casamento é muito mais do que um ambiente
um lugar de amor, de respeito, de compreensão, de carinho, de diálogo. Tudo isso é maravilhoso no casamento. Mas o casamento ele vai mais além ainda no propósito de Deus. E parece que, ou talvez até hoje, muitos de nós ainda não entendemos o real significado do casamento. Quando nós lemos na palavra do Senhor, o versículo de número 18, ele vai dizer que não é bom que o homem viva só. Ele vai completar dizendo: far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. São duas palavras que talvez nós ainda não compreendemos o verdadeiro significado delas. E se o Espírito Santo de Deus nos ajudar e o tempo permitir, nós vamos entender nesta noite o significado, então, dessas duas palavras. Não é bom que o homem esteja só, e far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Meus irmãos, Deus, ele vai usar 3 verbos para criar a humanidade. Nós temos o capítulo 1 do livro de Gênesis, que é o capítulo da criação. Ou seja, todo o capítulo Deus está criando através da sua palavra. Aqui nós vamos encontrar no primeiro capítulo a expressão Deus. Deus criou. Essa expressão Deus criou é o Deus Elohi. O Deus Elohi é uma palavra, então, muito usada, tanto no aramaico, tanto no hebraico e tanto no árabe. A palavra Elohim é mais usada para Deus desses 3, então, falas. Essas 3 línguas, que é o hebraico, o aramaico e o árabe. E é interessante você notar que o capítulo de número 2 já não é mais o Deus Elohim, porque a expressão muda. É o Senhor Deus. Agora já é Jeová ou Yahvé. É interessante você notar essa diferenciação, porque o capítulo 1 é o Deus Criador, o Deus Elohim. O capítulo de número 2 já é o Senhor Deus, ou seja, já é Jeová, já é Yahvé. Ele não está mais criando, ele agora está dando forma àquilo que ele criou com a sua palavra no capítulo de número 1. O capítulo de número 2 vai ser o capítulo da formação. Ele vai formar agora da matéria aquilo que ele criou pela palavra no capítulo de número 1. E nós temos o primeiro verbo, está no capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, que é o verbo que a Bíblia diz que Deus criou. Deus criou o homem segundo a sua imagem. Deus criou o homem segundo a sua imagem. Macho e fêmea os criou. Essa palavra criou, no hebraico é bará. Bará é um verbo usado exclusivamente para com Deus, porque somente Deus pode criar. Somente Deus pode criar do nada. Observe todo o capítulo que Deus vai criar do nada. Então, o homem, a lua, as estrelas, os peixes, os animais, as árvores, os animais domésticos, os animais selvagens, os répteis, tudo Deus vai criar pelo poder da palavra. Então esse verbo criar é usado exclusivamente para Deus. Nós temos no capítulo 2, no versículo de número 7,
O segundo verbo que Deus vai usar agora já é Jeová. Observa aí no capítulo 2, versículo 7, que a expressão não vai começar Deus, vai começar o Senhor Deus, ou Jeová, ou Yahvé, formou o homem do pó da terra. Agora nós temos esse segundo verbo que é formar. No hebraico é Iazar. Esse verbo, esta palavra, irmãos, ela vai dar a ideia de um moleiro trabalhando, moldando, então, com as suas próprias mãos o vaso. É por isso que você vai ver os pregadores dizendo que o homem, ele foi formado pela própria mão de Deus, que Deus formou o homem, Deus desceu ali no jardim do Éden. Se você observar, a terra era apenas uma poeira, era uma terra seca. Quando entra o capítulo de número 2, versículo de número 5, vai explicar isso. No verso do capítulo 2, versículo número 6, vai dizer que um vapor subia, ou uma neblina, ou um chuvisco, e molhava toda a terra. Ou seja, era Deus preparando agora a terra para então formar aquilo que ele tinha criado no capítulo 1. Pode observar que no versículo 7, o versículo seguinte, depois que Deus molhou a terra, ele vai formar o homem. Ele vai formar, então por isso que a Bíblia usa esse verbo Iazar, porque ele vai dar a ideia de um moleiro trabalhando, moldando com as suas mãos o vaso. Se você olhar para Jeremias capítulo 18, versículo 3 e versículo 4, a Bíblia vai falar também dessa expressão, é a mesma expressão. Por isso que Deus, ao formar o homem, Deus forma com as suas próprias mãos. Então o versículo vai dizer, Deus formou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Observe. Nós temos o terceiro verbo, que Deus vai terminar a criação humana, que está no capítulo 2, no versículo de número 22, que é o verbo transformar. O verbo transformar. Porque Deus, ele agora vai fazer com que o homem adormeça, ele vai tirar uma das costelas do homem, só que agora ele não vai trabalhar com a costela como ele trabalhou com o barro. Ele não vai formar. Ele não vai trabalhar com a costela e formar uma mulher, não. Ele vai pegar a costela e vai transformar ela numa mulher. Numa mulher. Olha bem, o homem, ele formou do barro. Ele formou do barro. E a mulher, ele tira uma da costela do homem e transforma aquela costela em uma mulher. Muito bem, meus irmãos, vamos entrar no texto por causa do tempo. O tempo não nos permitirá usar mais aqui nessa introdução. Versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em que consiste a falha de Eva? Ou em que quesito Eva falhou? Deixa eu falar para os irmãos. Eva não falhou. Eva não falhou naquilo que 90% das mulheres não falham. Eva não falhou naquilo que 90% dos homens não falham. Eva falhou naquilo que 90% das mulheres falham. Eva falhou naquilo que 90% dos homens falham. Porém, eu quero falar de Eva. Eva, meus irmãos, ela correspondeu com o homem em quase tudo. Eu quero que você medita nessas palavras que você vai ouvir, que o Espírito Santo vai falar com você. Você que é casada, você que é casado. Por que que Deus permitiu você casar? Qual o objetivo que Deus deu para você uma esposa? Qual o objetivo que Deus deu para você um esposo? Eva
como nós já falamos, ela amou o seu esposo. Ela compreendeu o seu esposo. Ela foi uma companheira ao seu lado. Porém, Eva falhou em cooperar de todo o coração com Adão para executar o plano de Deus. Eva não alcançou aquilo que Deus criou ela. E eu vejo essa história se repetindo todos os dias. A mesma história de Eva. Porque eu conheço muita família, muito casamento abençoado. Eu conheço esposa que ama, respeita, tem diálogo, tem compreensão. Mas esse quesito, irmão, esse quesito em cooperar com o esposo, de todo o coração para ele executar o plano de Deus, ou para ele servir a Deus, muitos têm falhado. Muitos têm falhado. Se você abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, parece que essa palavra ela ficou esquecida, mas o Espírito Santo me fez entender. Olha para os irmãos, ver aonde está um contexto de Gênesis. Quando Deus diz que não é bom que o homem viva só, olha onde vamos encontrar um contexto. Lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 9. Porque a Bíblia ela tem um contexto imediato, mas ela tem um contexto remoto, que vai dizer praticamente a mesma coisa. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que o que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Verso 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quando Deus, ele disse, não é bom que o homem viva só, porque é mais difícil, irmãos, da pessoa sozinha servir a Deus. Deus viu que Adão sozinho, para servir a ele, seria muito difícil. E se Adão vacilasse? E se Adão caísse? E se Adão desanimasse? E se Adão esfriasse? Trazendo isso para nós hoje. Quem então ia ajudar ele? O marido está desanimado, mas a esposa anima ele. A esposa está desanimada, mas o esposo ajuda ela, anima ela. O marido esfria, a esposa esquenta ele. A esposa esfria, o marido esquenta ela. A esposa está querendo parar, o marido pega na mão dela e diz, não, nós vamos para a casa de Deus. Já está tudo arrumadinho. A roupa está passada. Está aqui seu paletó, se for obreiro. Está aqui sua gravata. Não, mas eu não vou mais lá naquela igreja. Por quê? Vamos. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te levantou lá. Foi Deus que chamou você, foi lá. E Deus vai te usar lá. Vamos. E assim vice-versa.
Um vai ajudando o outro. Um vai abençoando o outro. O irmão tem um cargo na igreja, a esposa é a primeira da mão. O irmão é chamado para fazer a obra de Deus, a esposa é a primeira, está do lado dele. Ou a irmã é chamada para fazer a obra, o esposo é o primeiro a se colocar do lado. A irmã tem um cargo na igreja, o esposo está junto. É os dois juntos. Quando um está meio assim, desanimado, o outro vai e anima. O outro vai dar força, o outro vai. É isso, irmão. Deus fez o homem e Deus fez a mulher para ser um casal, sabe para quê? Para um ajudar o outro a chegar no céu. Porque não é fácil aqui na terra. Nós sabemos que aqui na terra não é fácil. Aqui não é fácil, aqui tem muita luta, aqui tem muita dificuldade. O marido está cansado, trabalhou o dia todo. Ele chega em casa e diz, eu não vou para o culto, estou cansado. A esposa diz, não, meu amor, a roupa já está arrumadinha, a janta está preparada. Vamos para o culto. Vamos, não, eu te espero. Não, eu te espero. Não vou na frente, não, eu te espero. Vamos juntos. Deus tem uma bênção para nós lá hoje. Deus tem uma vitória para nós lá hoje. Deus te colocou ao lado do seu esposo para você ajudar ele a chegar no céu. Deus te colocou ao lado do seu esposo para você ajudar ele de todo o coração a executar os planos que Deus tem para ele. Deus colocou você, esposa, ao lado da sua esposa para ajudar ela. É por isso que Deus disse, não é bom o homem estar sozinho. Porque Deus viu que Adão ia encontrar muita dificuldade. Que o homem ia encontrar muita dificuldade. Não somente Adão, o homem ia encontrar. O homem precisava de uma esposa. Mas não é qualquer esposa. Deus não falou assim, eu vou fazer uma esposa para Adão, não. Ele falou assim, eu vou fazer uma esposa, eu vou fazer uma adjuntora, eu vou fazer uma auxiliadora idônea. Ou seja, uma esposa que lhe atende. Uma esposa que vai do mesmo nível que eu tenho criado ele, para os dois caminhar junto. Os dois beberem junto, para os dois criar os seus filhos juntos, para os dois fazer as suas compras juntas, para os dois orarem juntos, para os dois caminharem juntos para a casa do Senhor. E nesse quesito eu vejo, quando eu entendi isso, eu não entendia isso no casamento. Eu achei que o casamento era para procriar filhos, amor, compreensão, diálogo. Quando eu recebi essa revelação de Deus, eu cheguei diante da minha esposa e dobrei diante dela. E disse, se eu tenho te atrapalhado a servir a Deus, me perdoa, pelo amor de Deus. Se algum dia eu tenho te atrapalhado a chegar no céu, me perdoa. Porque eu não quero fazer isso mais. Eu sei que nós somos falhos. Eu sei que nós somos falhos, irmãos. Eu estou dizendo que não é só as mulheres que falham, os homens falham também nesse quesito. Quantos lares maravilhosos. Mas quando se fala no quesito espiritual, parece que estão destruídos. Quando se fala no quesito de executar a obra de Deus, parece que está parado. Parece que em vez de não dar força, o outro faz é puxar para trás. Não, é deixar, não se preocupe, né? Quantas vezes já ouvimos essa palavra? Não se preocupe com o seu esposo, não. A salvação é individual. Vá para a igreja você. Ou não se preocupe com a sua esposa, não. A salvação individual. Vai para a igreja você. Não.
Quando Deus uniu o homem e a mulher, é para os dois serem salvos. É para os dois viver a vida eterna. É para os dois alcançar a salvação. É para os dois fazer a obra de Deus. É para os dois executar os projetos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus formou o homem e Ele transformou o osso do homem na mulher, olha que lindo isso aqui. Não sei se você já parou e já observou o verso de número 24, verso de número 24. Deus, Ele não só criou a mulher, mas Ele criou a mulher e levou para Adão. Olha o verso de número 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á ou unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Essa palavra apegar-se-á, essa palavra unir-se-á, no original, significa colar-se-á. O casamento ele é tão profundo para Deus, que Deus está dizendo assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e colar-se-á a sua esposa. É porque o casamento ele não pode descolar. Colou só quando morre. Só quando morre para descolar. Mas nós estamos vivendo na época que não está tendo mais, parece muito casamento, não está sendo colado, só está sendo juntado. Não está passando cola. O azeite está usando aquela fita, né, de dupla face. Aquela fita de dupla face, ela cola até bem, Olisete, mas não pode vir o calor. Chuva, que ela solta. E alguém, olhando esse versículo, vai dizer assim: pastor, então quer dizer que é o homem que tem que colar sua esposa? E isso, a Bíblia diz que é. Não é a mulher, é o homem. Porque o homem ele é mais forte do que a mulher. Ele precisa deixar a sua casa e colar a sua mulher. Alguém pode dizer: pastor, então quer dizer que é o homem que cola, que é o homem que se une. Quem falou essa palavra? Foi Adão? Eu acredito que não. Foi Moisés? Eu acredito que foi. Sabe quem falou essa palavra? Do versículo 24? O Espírito Santo. Pastor, então quer dizer que é o homem que cola. Então, se é o homem que cola, tudo que o homem faz, um dia desfaz. Não. Vamos à confirmação da palavra. Marcos capítulo 10, versículo 7 e versículo de número 8. Marcos 10, 7 ao 9. Projeta para nós, por favor, irmão. Por isso deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e unir-se-á ou colar-se-á a sua mulher. E serão os dois uma carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus está confirmando a palavra. Jesus está confirmando aquilo que estava lá no início, para ninguém colocar dúvida.
Aquilo que o Espírito Santo falou lá no início, Jesus está confirmando, dizendo, é Deus que ajuntou. É Deus que colou. Meus irmãos, o verdadeiro significado do casamento é mostrar a relação do homem com Deus. O verdadeiro significado do casamento é mostrar a relação do homem com Deus. Esse relacionamento de marido e mulher, ele simboliza o relacionamento do Senhor com o seu povo. Mas eu quero mostrar para vocês o mistério que é o casamento. Efésios capítulo 5, versículo 31 e versículo 32, já encerrando. Olha o grande mistério do casamento. Projeto, por favor. Por isso, olha o Espírito Santo confirmando aqui com Paulo. 3 vezes nós já vimos esse versículo na Bíblia. Se 2 ou 3 testemunhas confirmarem. Deus é tremendo, irmãos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Grande é o mistério do casamento. Ninguém entendeu isso quando Deus fez o homem e a mulher lá no Éden. Ninguém entendeu esse mistério. Deus estava mostrando a relação dele. Deus estava mostrando a relação dele com o homem. Deus estava mostrando que da forma que o marido relaciona com a mulher, é para mostrar, é para simbolizar o relacionamento do Senhor com o seu povo. Assim como o nosso relacionamento com o Senhor é para sempre, o casamento também deve ser para sempre. Deve ser para sempre. Glória ao nome do Senhor. Grande é este. Igreja, vamos falar, grande é esse. Não dá para desfazer de qualquer maneira. Não é qualquer solzinho, não é qualquer chuvinha que vai desfazer o casamento, não. Esse casamento é sagrado, é divino. O casamento é sagrado, o casamento é divino. Quando Deus, então, falou no meu coração a respeito do casamento, por que o casamento? Por que Deus me colocou lá da minha esposa? Eu entendi, porque um dia que ela estava afastada do Senhor, eu cheguei em casa e falei, bem, os crentes estão fazendo festa. Eu não era crente, não. Vai lá. Você está achando que Deus não usa pessoa lá no mundo? Usa. Ele usou jumenta. Ele usou o galo para falar com Pedro. É só o diabo que usa serpente, não. Eu falei para ela, vai na festa, vai lá nos crentes. E ela foi para os crentes à noite na festa. Ainda levou minha mãe, que não era crente. Aceitou Jesus as duas. Aleluia. 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 Irmãos, eu sempre ando junto com a minha esposa. Aonde eu estou, ela está. É supermercado, é frutaria, é na obra. Só quando eu estou trabalhando que não tem jeito. Mas às vezes a gente falha nesse quesito de ajudar a esposa a chegar no céu. Às vezes a gente falha nesse quesito de ajudar a esposa a ser mais crente, ser mais espiritual. Eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra no coração. Deus uniu você ao seu esposo para você ajudar ele. Deus uniu você à sua esposa para você ajudar ela.
Vamos colocar de pés. Urabagassuri candala mandarabassuri candala maia. Remancho nebe alabassuri calamandarabassuri andala maia. Alamassuri candala mandarabassuri biandala bassuri candala mandarabacheri ondala mandaraia. O Senhor está visitando o seu lar. O Senhor está visitando agora. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor vai visitar a sua esposa. E vai colocá-la do teu lado. Ela vai caminhar com você. Ela vai caminhar com você para a casa de Deus. Ela vai caminhar com você para fazer a obra de Deus. Ela vai caminhar com você para fazer os projetos de Deus, para executar os projetos de Deus, para executar os planos de Deus. Olha para Eva. Eva não foi uma má esposa. A Bíblia não fala. Ela não foi. Mas ela falhou aonde ela nunca poderia ter falhado. Porque Deus colocou ela junto com Adão para ajudar Adão. E ela fez com que Adão pecasse. Ela levou Adão a transgredir, irmão. Por que Satanás não foi direto em Adão? Porque ele sabia que Adão nunca comeria daquele fruto. Mas a mulher, ela tem um poder. Ela tem um poder, irmãos, que a mulher levou Adão a comer o fruto facinho. Por isso que a Bíblia diz que a mulher é que edifica a casa. O homem é o cabeça da casa, o homem sustenta a casa, o homem dirige a casa, mas a mulher edifica. Você não sabe o poder que você tem, irmão. Você tem o poder da edificação do seu lar. E quando a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa e a tola derruba com as próprias mãos, está falando também no espiritual. Não seja essa mulher tola que derruba o lar com as próprias mãos, mas seja essa mulher sábia que edifica o seu lar, edifica a sua casa, edifica os seus filhos, edifica os seus netos. Eu quero profetizar isso na sua vida nesta noite. Eu quero profetizar nos casais aqui, não só as mulheres, mas os irmãos também, os homens. Eu quero profetizar isso na sua vida aqui nesta noite, esta palavra. Deus me colocou lá da minha esposa para me ajudar ela a chegar no céu. Deus colocou a minha esposa junto comigo para me ajudar a chegar no céu. Deus colocou você ao lado do seu esposo para ajudar ela a chegar no céu. Deus colocou você ao lado da sua esposa para ajudar ela a chegar no céu. Que Deus Todo-Poderoso nos dá graça e nos ajude. Senhor, abençoa esta igreja. Abençoa a igreja do Senhor na terra, Pai. A igreja foi chamada para resplandecer como astros neste mundo. E que os casais, Senhor, vão, meu Deus querido, juntos, Pai, edificando-se. Salomão diz que um sozinho se cair, quem o levantará? Se um sozinho viu frio, como se esquentará? Por isso o Senhor formou o homem e a mulher, dois, numa só carne, para que mutuamente venha se edificando. Se edifique na vida espiritual, se edifique na vida material, se edifique na vida conjugal, se edifique na vida familiar, se edifique em tudo. Mas principalmente, Senhor, no reino do Senhor.